Capítulo 12 do livro Dimensões do Espírito. Viajantes dimensionais, dimensões e viagens no tempo. Se nas dimensões do Espírito não há tempo, então é algo bem maior. Podemos usar este poder entre nós? Viajando para o passado, trazer o passado ao presente para soltar o poder dimensional do passado em nossa realidade natural presente. Qual é o valor de poder ir e ver o passado ou ser testemunha de algo que aconteceu no passado? Primeiro, temos que entender o que é uma explosão dimensional de energia. Segundo, a carga energética do poder dimensional que absorvemos na experiência dessas explosões. Terceiro, saber trazer e usar esse poder no presente. Quando um profeta, alinhado com o projeto de Deus, provoca uma explosão dimensional de energia por meio de um ato profético e pela profecia, um portal se abre nas dimensões e, ao mesmo tempo, afeta todas as realidades paralelas. Essa explosão é tão forte que pode cruzar os tempos até a eternidade, e qualquer profeta dimensional que entenda como isso acontece pode abrir portais dimensionais no espaço e no tempo e trazer essa energia à realidade de seu presente em qualquer época. Uma explosão dimensional de energia acontece quando desprende tanto poder para respaldar uma palavra de um profeta, obviamente alinhado com o desejo de Deus, que uma dimensão e uma realidade não são suficientes para conhecer este poder. Então, ele rompe o tempo cronológico e a bolsa dimensional que guarda nossa realidade e sai para outras dimensões. Devemos compreender que existem níveis e níveis de profecias e há palavras que saem direto da boca de Deus, do Pai, sem intermediários, e são lançadas na dimensão da terra pelo Espírito do profeta. Essa palavra é tão forte e é eterna, pois provém de Deus Pai. Ela não pode ser contida em uma dimensão, pois é uma palavra que afeta todas as dimensões e todos os tempos ao mesmo tempo. Esta magnitude de profecia não é empregada diariamente, pois o corpo ou o espírito de um profeta não poderiam resistir. Talvez um profeta de alto nível chegue a experimentar isso somente uma vez na vida, ou outros com um destino apropriado do Senhor poderiam tê-la várias vezes. A realidade bíblica mostra que a maioria dos profetas nunca cruzou estes limites, e alguns deles, mesmo sendo profetas legítimos, nunca experimentaram essa realidade, pois não eram da espécie profetas dimensionais. Por outro lado, vejo que os que o fizeram mais de uma vez, em repetidas ocasiões, supõe-se que foram homens como Moisés, Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel. Em alguns momentos cruciais da vida destes profetas, seu espírito se achegou tanto à intimidade de Deus que alguns foram encarregados para a realidade de sua nação. Quando profetizaram, foi tão profundo e tão puro que foram verdadeiras explosões dimensionais. Imagine o poder que foi liberado nas palavras de Deus na Gênesis do mundo, quando uma só palavra pôde gerar o cosmo e o universo. Essa é a carga energética de poder dimensional que falo que contém a profecia. O homem crê em uma grande explosão que originou todas as coisas, e isso é real, só que definido de outra maneira. No começo, Deus deu a palavra, e ela explodiu a dimensão do espaço, e criou o tempo e todas as coisas que conhecemos.
tudo gerado por uma grandiosa e incalculável energia que vinha junto ou dentro de uma palavra saída da boca de Deus, a qual contém implícito o poder para executar e sustentar o que foi falado. Agora vejamos que essa mesma natureza criadora e explosiva está atada a toda a profecia. Claro que nossa situação humana atual tem nos empobrecido muitíssimo por tantas fortalezas e fracassos contínuos que temos a partir de nossa posição atual. Então, o homem natural caído, ainda quando é transformado por Cristo, mantém uma série de limitações naturais que não são o projeto de Deus, mas que nos limitam. Vejamos um exemplo prático. Quando um mundano se converte cristão, ele viverá em média 70 anos como qualquer mundano. Claro que ele viverá em paz, mas seu corpo natural não muda porque é cristão, mas continuará tendo algumas limitações. Assim também no espírito e na alma, eles tendem a seguir o impulso natural e resistem em mudar. Isso porque nossas profecias, ainda sob a influência do espírito natural, são limitadas. E nossos gritos de guerra, nossas declarações, ainda que ungidas, estão freadas por nossa realidade presente. Quando oramos pelas pessoas para que sejam curadas ou libertas, muitas o são, porém não totalmente, e algumas vezes não é culpa da pessoa, mas o poder que sai de nós, ainda que seja enviado por Deus, nosso corpo natural o filtra e o reduz. Por muito que pareça, o que sai de nós sempre é pouco, pois o corpo, a alma e o espírito limitam o operar de Deus. É como um grande encanamento com apenas uma chave bem pequena aberta. Então, ainda que a tubulação traga muita água, só deixamos passar um pouquinho. E glória a Deus pelo que passa. Vejamos como o profeta consegue fazer uma explosão dimensional. A solução é operar de outra dimensão, já que nestas estamos limitados por nossa natureza contaminada. Mas, se esse grito profético ou essa declaração é dado em outro nível, em outra dimensão, seria o mais correto de onde o espírito do profeta está só, mas desprendido de seu corpo. Então, sua declaração poderá absorver mais do poder puro de Deus. É como se Deus pudesse depositar dentro do profeta a palavra e muito poder para executar essa palavra. Nesse momento, o tempo ao redor do profeta se paralisa. Todos os elementos estáveis perdem sua estabilidade, pois a energia, o poder deste momento, é o poder do Criador. E esse poder é infinitamente maior que a criação, pois é o poder que criou todas as coisas, inclusive o tempo. E se esse poder é o seu criador, significa que a criatura não pode conter. Neste contexto, o tempo presente não pode conter o poder dessa profecia, e assim ela quebra a linha do tempo e causa uma curva nela e no tempo para essa profecia. Subtítulo: Profecia dimensional. Como disse anteriormente, nas dimensões, o tempo não é linear, mas é curvo, pois não se distancia da profecia, mas o tempo gira ao redor dela, pela qual a profecia rompe o tempo e cruza todas as épocas até a eternidade. Isso é uma explosão dimensional de poder. Uma quantidade tão grande da palavra de Deus que cruza todas as gerações até encontrar o perfeito de novo ao final dos dias na eternidade. Pelo qual um resíduo dessa energia profética está no presente ainda hoje, e se um profeta dimensional na Terra tem a habilidade ou conhecimento profético ajustado, pode descer esse poder amplificado à Terra nesta geração. É o que chamo de profecia dimensional, porque afeta a todas as dimensões ao mesmo tempo. Veja a importância disso quando Moisés ordenou: deixa meu povo ir. Não podemos dizer que foram palavras de um homem, mas parece o grito e a ordem de um espírito. Parece que Moisés repetiu várias vezes esta ordem na dimensão
natural. Deixa o meu povo ir. Êxodo 5:1. Da dimensão do Pai, as coisas não se repetem, só saem uma vez de sua boca. E, portanto, a repetição no natural de Moisés e dela provocou um rompimento em sua época. Alinhou o natural com o grito que havia saído de Deus, e isto desestruturou os principados e provocou a derrota dos 10 poderes daquela época. Esse grito dimensional está cruzando todos os tempos, e nós, os profetas desta geração, temos que multiplicá-lo por toda a terra. E cada vez que ordenarmos isso no mundo do Espírito, Satanás será golpeado pelo mesmo poder que foi liberado nos dias de Moisés. Então, essa profecia ou declaração para os nossos dias é mais que uma profecia. É uma profecia dimensional que derruba principados que estão envaidecidos nesta geração. Veja os paralelos. Moisés, depois de mais de 400 anos de escravidão, pôde lançar essa palavra e veio a libertação de Deus para a sua geração. Agora vejamos como funciona uma profecia dimensional. Paulo disse que a salvação era pela fé e não por obras. Isso provocou a libertação em sua geração e as pessoas escravizadas pela tradição foram libertas pelo peso desta verdade. Lúcero toma dessa verdade, mas eu diria mais que na verdade ele toma o peso da unção que havia nessa declaração e a lança em sua época. Uma vez mais, os principados da religião, tradição, engano, etc., que dominavam sobre o mundo, então foram vencidos por este poder. O que Lúcero não entendia é que, quando se lançou essa palavra, todos os poderes de Deus que respaldaram o ministério de Paulo e que estavam dormindo, entre aspas, por gerações, de repente disseram que havia alguém que por fim o vira. E cada vez que Lúcero dizia, mais crescia a sua unção. E os príncipes de Jeová lutaram nas alturas e então puderam fazer a guerra até ganhá-la completamente. Então, agora, nesta geração, já temos tudo estabelecido e podemos até ter diferentes doutrinas que nos separam na igreja evangélica, mas se há algo que nos une, é que a salvação é pela fé. Compreende? Essa é uma verdade dimensional que mudou essas gerações há quase 500 anos. Agora veja outras verdades dimensionais que estão nas Escrituras. Se elas, de repente, forem abertas ao mundo e diversos profetas a executam simultaneamente em uma só geração, é disto que se trata este capítulo. Nos últimos 10 anos tenho descoberto profecias dimensionais que estão vindo à tona nesta geração e que, lançadas no espaço, no tempo e na realidade em que vivemos, estão provocando a queda de principados. Mas isso ainda não é o suficiente. Não basta que o ministério profético traga uma profecia dimensional agora, é necessário que os ministros proféticos desta geração aprendam a trazer a profundidade profética de Deus para esta geração. Então teremos neste tempo a transformação de nações inteiras, pois a guerra que estamos propondo é unificar a profecia de todos os profetas e alinhá-las ao mesmo tempo, numa só geração, para derrubar os principados que estiveram cativando por gerações as nações. Não se trata de derrubar somente um, mas de atacar a todos para estabelecer o domínio e a glória do Senhor sobre toda a terra. Por anos estivemos oprimidos por principados como o da Grécia, o do Egito, o da Babilônia, que dominaram nossas culturas.
e nós temos feito uma boa batalha, mas limitados por nossa natureza humana, nela somos frágeis. Devemos lutar efetivamente contra principados sobrenaturais que se movem e operam em dimensões espirituais que entretecem planos no próprio inferno. Vejamos como Paulo lutou a boa batalha. Ele disse que não vinha com palavras de sabedoria humana, mas com demonstração de poder. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. 1 Coríntios 2:4. Ainda que sua condição humana fosse, em ocasiões, a de um procurado pela justiça, difamado ou até prisioneiro ou doente, sua verdadeira realidade era estar assentado em lugares celestiais, juntamente com Cristo. Deus está dizendo a esta geração que chegou a hora de mudar nossa natureza pela natureza de Deus e entrar em dimensões profundas para executar o poder de Deus e perseguir o diabo não neste mundo, mas através de dimensões espirituais e golpeá-lo em sua porta e destruir suas fechaduras para estabelecer o domínio de Deus. Continuando o capítulo 12 do livro Dimensões do Espírito. Dimensões rebeldes. Se o reino tem se achegado, não é só na terra, mas a todas as dimensões rebeldes, entre aspas, pela vontade de Deus, até que todas as dimensões venham a ser de Cristo. Nossa guerra é até conquistarmos todas as dimensões paralelas. E para nos aprofundarmos nessa guerra é que devemos ir a dimensões espirituais profundas e liberar o poder de Deus em todos os tempos ao mesmo tempo. Veja que este era o projeto original de Deus e Jesus expressa-o claramente, só que levamos 2000 anos para entendê-lo. Jesus falou que ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não resistiriam contra ela. Bem, este texto todos nós conhecemos, mas agora analisemos-los como corresponde e vejamos seu significado literal e real. Letra A. Jesus foi quem edificou a igreja. Isso dito ali é uma verdade indiscutível. Letra B. As portas do inferno não podem resistir. Nesta geração, entendemos finalmente que as portas do inferno estão fechadas e que a igreja tem que golpear para derrubá-las. Isto também é uma verdade absoluta. Então, onde está o inferno? Onde estão essas portas que iremos derrubar? Sabemos que as portas não estão no Vaticano e nem em Washington e nem em Jerusalém, pelo menos não as mais importantes. Então onde estão? Se considerarmos a localização mais exata do inferno como o centro da Terra, então como vamos derrubar ali essas portas? As derrubaremos com intercessão e chegando até elas. Jesus disse que somos a igreja e que as portas do inferno não vão resistir. Então vamos para lá, pois se formos, a vitória está garantida. O problema não são as portas, mas como posso ir até elas. Compreende agora qual é a situação? Então, estamos falando de que, ao menos nós, os profetas desta geração, deveríamos ter o conhecimento dimensional das Escrituras para podermos entrar nessas dimensões e no inferno mesmo e dar o grito de guerra e comando de Deus, fazendo com que o inferno trema e as prisões se abram e milhões de almas jovens que estão amarradas na nova era, ufologia e gnosticismo sejam libertas. Sabemos então que um espírito pode conter ou soltar uma profecia e que o poder de Deus sai através dela para todos os tempos.
Então, temos na primeira parte que uma explosão de energia dimensional faz com que o tempo se rompa e esse poder viaje por todas as gerações, fazendo com que, em qualquer geração, possamos usar a mesma palavra. Segundo, temos que compreender o que é esse poder. Dissemos que um profeta pode viajar no tempo, que o tempo Cronos não é uma limitação para o espírito do profeta, portanto, este pode retroceder no tempo e chegar exatamente no dia, por exemplo, que Moisés fez a declaração: "Deixa meu povo ir". O que acontece com esse profeta, que é testemunha desse ato profético, é que seu espírito será carregado de conhecimento e de poder. Como esteve no lugar, veja, eu disse no lugar dos fatos, então o espírito será impregnado dessa energia. Isto é radioatividade dimensional. Como seu espírito esteve ali, assim como, quando uma pessoa presencia o momento de uma explosão, seu corpo fica impregnado com carga radioativa, seu espírito fica carregado de radioatividade dimensional positiva. Neste caso, o poder positivo que seu espírito absorverá ficará guardado dentro dele, comprimido, ou melhor, dentro de seu espírito fica como um detector dimensional. É uma energia capaz de abrir uma porta dimensional em direção a esse ato profético que, por sua vez, opera como um sinalizador a essa profecia. Para os que compreendem informática, é como um acesso direto. Claro que não na totalidade, mas é um atalho, um acesso, e quando o profeta, sob a unção de Deus, declara essa palavra que ele ouviu, então traz ao presente esse mesmo poder. Recorde que o poder que saiu dessa profecia vem viajando pelo espaço e pelo tempo, e quando escuta essas palavras na boca do profeta, opera como um portal dimensional que ativa na sua geração todo esse poder. Isaías profetizou que o Messias se sentaria no templo e este seria o ungido de Deus. Cristo, para começar o seu ministério público, repete as palavras proféticas e se senta na cadeira no templo. Naquele momento, ele conectou seu ministério com a profecia dimensional. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar em que estava escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu, para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor." E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Lucas 4, versículos 17 ao 20. É o mesmo poder que se manifestou no grito de Moisés. Então essa palavra é ativada hoje. E como resultado lógico, esse poder que derrotou aos principados ontem, volta a derrubá-los hoje de novo. Então vemos que o espírito dos profetas, quando estes são testemunhas de uma ação profética no passado, pode trazer desse poder dimensional. Segundo, vem com ele o conhecimento. Este conhecimento não é intelectual, mas histórico-profético. Isso significa que eles foram testemunhas, ouviram quando a profecia foi decretada e também viram quando esse poder derrubou o diabo e como ele foi efetivo nessa guerra. Vem então ao seu espírito um conhecimento de que essa mesma palavra pode derrubar aos principados hoje. É um nível maior que a fé, é o nível fé-obra, pois produz resultados imediatos assim que a palavra é lançada.
É um conhecimento que produz mudanças instantâneas quando se executa a palavra, a fé. É uma substância tão densa que não chama o que vai ser, mas que produz o que já foi feito e o desloca no tempo do passado ao presente, alinhando a realidade cronológica natural com a realidade dimensional do passado e, por sua vez, a realidade geográfica de onde se profetizou originalmente, em geral Israel, com a realidade geográfica da América, Europa, Ásia e etc. Isso é tremendo, pois esse poder é tão grande que trabalham juntos. Não é só o poder, mas é o poder e o conhecimento, resultado da terceira etapa. O profeta aprende a usar esse poder de Deus para trazer a esta geração o sobrenatural do reino. O Espírito Santo dá a você a habilidade para que saiba como aplicar este poder e trazer a glória de Deus nesta época. Liberar este poder dimensional é tremendo. Os principados que governam em nossa época atual são geralmente principados vencidos no passado por profetas, apóstolos, juízes e etc. na antiguidade. Isso significa que eles podem ser vencidos de novo, por isso estão tão bem organizados para não dar espaço e protegem um ao outro. Mas eles inesperadamente se encontram lutando com profetas e apóstolos nesta geração que trazem diretamente da fonte e os enfrentam com o mesmo poder que os venceu antigamente. Isso é tremendo, pois se você crê em fortalezas e sabe o quanto uma fortaleza a nível pessoal nos custa vencer, imagine os principados. O inferno está cheio de fortalezas e de recordações de como foram vencidas reiteradas vezes por palavras inspiradas que Deus entregou aos seus santos apóstolos e profetas, que em tantas gerações encontraram forças em uma palavra de Deus e venceram o inimigo. Então, quando você traz esse poder ao presente, a guerra já está ganha. O diabo nunca foi a um encontro de cura. Acho que existem diversas dimensões e diversos mantos que se abriram sobre a terra. Por exemplo, nos dias de Cristo na terra como servo, foram abertas dimensões sobre a terra de cura e libertação. Cristo usou várias palavras dimensionais da antiga aliança para trazer este poder à terra. Ele é o poder da palavra de Deus para curar e libertar. Se usarmos as palavras do Pai, usaremos o poder criativo contido nela. Estamos falando de que nesta geração, um novo tipo de guerra tem começado, onde as batalhas se darão desde as outras dimensões. Tudo o que fizermos não durará somente um tempo, mas por toda a eternidade. E devemos estar preparados, pois o que fizermos em um instante durará milênios, e o que durou milênios será destruído em um instante. Amém.